Aleluia. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Oh, glória. Eita Deus maravilhoso. Aleluia. Ele é fiel. Quem está ligado aí não glória. Se o culto terminasse agora, eu já saía de posse de vitória. Já veio pregação, aleluia. Já veio a palavra, já veio louvor. Eita Jesus, Senhor. Esse é o poço de Jacó. Deus está na casa. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 13. Aleluia. A gente traz a palavra, quem determina é o Senhor. A gente entrega o que Deus manda. Aleluia. Estamos aqui diante do altar do Senhor para fazer a vontade dele, não a nossa. Aleluia. 1 Reis, capítulo 13. Aleluia. Aleluia. Quem achou diz amém? Quem não achou diz misericórdia? Todos encontraram, passamos a ler, aleluia. E eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor, dizendo: altar, altar, diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queima sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Senta glorificando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu peço que os meus irmãos fiquem ligados, concentrados na palavra, Glória a Deus. para que venham entender. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. No capítulo 11, o rei Salomão, ele reinava. Ele morreu e seu filho ficou no lugar dele. Aleluia. Aleluia. E depois que ele chegou a morrer, o filho ficou no lugar dele. Aleluia. Glória a Deus. E fizeram bezerros para que aquele povo não pudesse, aleluia, adorar o nosso Deus. Aleluia. Totalmente idolatria estava existindo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fizeram 2 bezerros, um colocaram em Dan e o outro em Betel. Aleluia. Aleluia. Onde Jeroboão, que morava e habitava no Egito. A Bíblia fala que ele habitava no Egito e veio a Betel. Aleluia. Glória a Deus. E lá Aleluia. ele fez o altar de idolatria. Eles não queriam que o povo subisse a Jerusalém para adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E Deus enviou um profeta. A Bíblia não fala o nome do profeta. Aleluia. Mas fala que enviou um profeta, um homem de Deus,
a Betel para clamar contra esse altar que estava sendo levantado ali em Betel. Aleluia. E o homem vai. Glória a Deus. Aleluia. E quando ele chega lá, aleluia, ele encontra justamente Jeroboão junto ao altar. O profeta de Judá demonstrou ao falar na presença de Jeroboão sem temer. Ele teve coragem. Aleluia. Creio eu, irmãos, que, aleluia, não está na Bíblia. Estou conjecturando. Aleluia. Esse homem aqui, ele foi cheio da presença do Senhor. Ele estava debaixo da palavra de Deus. Porque dele mesmo, aleluia, tem coragem esse rei. Pelo que ele mostra aqui, ele deveria ser muito rígido. E ele teve coragem, aleluia, a clamar ali contra a idolatria que estava acontecendo ali. Aleluia. Que estava sendo levantado em Israel. Provou ser verdadeiramente servo de Deus. Verdadeiramente de Deus. Aleluia. E ele disse: altar, altar. O Senhor, ele disse que ia, aleluia, nascer um filho de Davi, cujo o nome será Josias. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ia haver, aleluia, ali. Aleluia. Eles queimavam, sacrificavam, queimavam incenso, faziam tudo que não agradava a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas, aleluia, aquele homem profetizou ali diante do altar e deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é um sinal que o Senhor falou, que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Aleluia. Glória a Deus. Isso quer dizer, irmãos, aleluia, fenderá significa destruir. Aleluia. Aleluia. E a cinza daquele altar se derramaria. Ia ser destruído aquele altar. Porque quem mandou foi Deus. Aleluia. Quem ordenou foi Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando Jeroboão vê ele clamando ali, aleluia, o rei, ele estende a sua mão. Aleluia. Creio eu, aleluia, que ele estendeu a mão para ofender o profeta de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas na mesma hora que ele levanta a mão em direção ao altar, aonde o profeta se encontrava, a mão daquele homem, ela secou. Aleluia. Glória a Deus. O que eu quero dizer nesta noite: não levante a mão. Aleluia. Glória a Deus. Não mexa com o servo de Deus. Aleluia. Não mexa com a serva de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas quem vai fazer é nós, é não. É Deus. É quem manda em nós. É quem cuida do povo de Deus. É Deus. Não deixa. Aleluia. E esse homem, quando viu, o rei, quando viu que a mão dele secou, ele olhou para o profeta e disse: aleluia. Para ele orar, ele pediu a ele para interceder por ele, para que a mão dele voltasse ao mar. Aleluia. Aleluia.
percebemos Glória como a Deus Deus. ele é fiel. Oh, Aleluia. E um profeta de Deus, usado por Deus, aleluia. Se fosse outro, não servisse a Deus, ele não ia orar. Mas ele, sendo obediente a Deus, ele orou. Aleluia. Aleluia. E este homem, aleluia, glória a Deus. Este homem, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, oferece, aleluia, eu estou no versículo 7, viu, igreja? Aleluia. Ele oferece, ele faz um convite ao profeta para ir à sua casa, aleluia, e ainda presentear ele, aleluia. Mas ele não aceita, aleluia. Glória a Deus. Ele diz que não pode, ainda que me desse a metade da tua casa, não iria contigo. Nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Então, o profeta, aleluia, ele estava em jejum, ele não poderia comer nada. Naquele lugar, ele foi mandado para clamar contra aquele altar que estava sendo levantado naquele lugar. Aleluia. aleluia. Glória a Deus. E ele não, ele voltou, entregou e voltou. Aleluia. Aleluia, Senhor. E ele voltou. Aleluia. Mais na frente, aleluia. Glória a Deus. Quando ele estava entregando ali, falando, clamando contra aquele altar, não estava só o rei da dor. Estava uma multidão de gente. E nessa multidão tinha uns filhos de um velho profeta que também habitava em Betel. Aleluia. E esses filhos viram toda a conversa do profeta com o rei. Aleluia. E chegaram, passaram para o seu pai tudo o que tinha acontecido. E aquele profeta perguntou aos filhos por qual caminho aquele homem tinha seguido. E os filhos viram e passou para ele. E aquele homem foi, aleluia, mandou selar um jumento e foi ao encontro do profeta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. E ele encontrou, irmãos. Encontrou o profeta sentado debaixo de uma árvore. Aleluia. Glória a Deus. Oh, meu E ele traz uma mensagem, aleluia, para o homem de Deus, chamando ele para ir para a sua casa, oferecendo a mesma coisa que o rei ofereceu. Aleluia. Para ele ir para a sua casa, comer, beber, descansar. E ele dirigiu as mesmas palavras que não podia, porque ele estava debaixo de ordem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente está debaixo da ordem do Senhor, nós temos que obedecer à ordem do Senhor. aleluia. E aqui tem três passagens na Bíblia que me chamam a atenção. Aleluia. Aleluia. A obediência. Aleluia. Glória a Deus. A obediência ao Senhor. E esse homem foi e encontrou ele e chamou ele. E ele disse que não ia, porque estava debaixo de ordem. E o homem usou uma palavra dizendo, aleluia, que foi um anjo. Aleluia. Ele falou para ele: eu também sou
profeta como tu. E um anjo veio até a mim, aleluia, e me falou que voltasse comigo, aleluia, glória a Deus. Mas este homem, ele estava mentindo, aleluia, glória a Deus. E o profeta, até o momento, ele estava sendo fiel ao Senhor. Mas aqui nessa passagem, ele deixou de servir a Deus e deu ouvido a palavras mentirosas. Seguiu o profeta velho, que conduziu ele, aleluia, a caminhos diferentes. Por isso que nós temos que ouvir a palavra de Deus, aleluia, meditar nas escrituras e ver. Pode ser um profeta velho, aleluia, mas a gente tem que examinar. A Bíblia diz que nós temos que orar e vigiar, aleluia. E ele foi, mas no momento que ele estava na mesa comendo, aleluia, veio a mensagem do Senhor na boca do mesmo profeta que tirou ele do caminho certo, aleluia, e disse para ele, disse para o homem de Deus, aleluia, que ele, aleluia, desobedeceu. Ele desobedeceu ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse, por que tu me desobedecesse? Aleluia. Não ouviu. Ele seguiu. Naquela hora que o profeta, que Deus usou a boca daquele homem, aleluia, e disse que ele não guardou o mandamento do teu Deus. Aleluia. Aí onde foi lançado, irmãos, Deus falou para ele, por a desobediência dele, ele não seria sepultado junto com os pais. Aleluia. E o que aconteceu? Quando esse homem ouviu essas palavras, rapidamente ele se levantou da mesa, montou o jumento e foi embora. Mas não andou, eu creio, meu irmão, não está na Bíblia, creio eu que ele não andou 2 metros. Do nada apareceu um leão e matou o profeta, matou o homem de Deus. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque desobedeceu. Foi dito isso hoje aqui. Aleluia. Aleluia. Não desobedeça a palavra do Senhor. Seja obediente. Seja fiel até o fim. Aleluia. E esse homem foi morto. Aleluia. Mas o leão, ele só atingiu ele. O jumento ficou ali ao lado. O leão também. E o corpo do homem jogado à beira do caminho. E quando ele, aleluia, quando o povo passava, viu o corpo dele estendido ali. E eles chegaram, os homens chegaram em Betel, na cidade, e disse: onde mora, onde habita aquele profeta velho? E o profeta estava ali, o arrebol, e ouviu. Quando ele ouviu, ele disse ao homem de Deus. Aleluia. E ele foi ao encontro dele. E quando chegou lá, aleluia, ele viu o leão e o jumento ao lado. Glória a Deus. O leão também não machucou ele. Porque foi mando do Senhor. Ali Deus mandou, só ele aí. Fica quietinho aí, viu? Aleluia. Não me mexe. O leão não se mexeu para nós. E esse homem joga o corpo dele no jumento e leva para a cidade. E quando chega lá, aleluia, ele manda sepultar o corpo do homem de Deus no mesmo túmulo dele. E ele pega seus filhos.
que quando ele morrer, coloque na mesma tomba, no mesmo túmulo, ossos com ossos. Aleluia. Para se cumprir tudo que foi dito ao profeta. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não dê ouvidos à palavra. Não dê ouvido. Aleluia. Seja fiel até a morte. Até o fim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso nunca acontece, nem comigo, nem com você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O fim deste profeta foi terrível, por não obedecer a palavra. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus. O que eu quero dizer nesta noite, aleluia, glória a Deus, a coroa da vida será dada por Deus. Aleluia, Jesus. Por ninguém. Aleluia. Aos que se mantêm fiel. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Aleluia. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido. Aleluia. Para mim e para você. Para todos aqueles que eu amo. Jesus nos ama. A coroa é nossa. Aleluia. Não precisa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, já é 9h, mas é porque entregou já bem, mas estou terminando. Glória a Deus. Eu não posso sair daqui sem entregar. Aleluia. Aleluia. O que eu quero dizer à igreja do Senhor, seja a pessoa que Deus chamou para servir. Seja fiel. Obedeça a palavra de Deus. Aleluia. Porque o que é teu, ninguém toma. O que Deus te prometeu é teu. Se mantenha firme. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fechei a Bíblia. Aleluia. Mas não posso sair Oh, daqui. meu Deus. Me permita, pastora Joelma, me permita, pastor José. Glória a Deus. Não posso sair daqui sem fazer o que Deus está mandando. Aleluia. Glória a Deus. Desde quando eu cheguei, dobrei o joelho, me levantei, assisti o culto todinho Oh, meu Deus. e olhava para essa jovem. Aleluia. E olhava para esse Oh, cidadão. meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor tem falado comigo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.